Os símbolos mais importantes de um clube são sua camisa, suas cores e seu escudo. E por falar em escudo, você já parou para pensar por que alguns escudos têm símbolos tão diferentes? O que são as estrelas? Por que tem as cores que tem? E até os formatos que eles possuem? Seja bem-vindo! Você está no Tradições FC e é isso que eu vou te falar hoje, sobre a origem do escudo de alguns dos maiores clubes do Brasil. E vamos começar pelo Palmeiras, um dos times mais tradicionais de todo o país, que acabou de ganhar o seu 11º Campeonato Brasileiro e, além disso, já possui 3 Libertadores. O Verdão Paulista nasceu em 26 de agosto de 1914, ainda com o nome de Palestra Itália. Bem lá no início das suas atividades, o seu escudo era bem simples, continha apenas as letras P e I, como as iniciais do time. Porém, 2 anos depois, em 1916, os novos uniformes adquiridos pela equipe vieram diretamente da Itália e já vieram com um novo escudo, um símbolo chamado Cruz de Savoia, que era muito utilizado pela Casa Real Italiana. O Palestra Itália continuou evoluindo seu escudo, até que por volta de 1942, o clube foi obrigado a mudar de nome por causa da Segunda Guerra e também aproveitou e mudou de escudo, deixando apenas uma letra P nas cores verde e branco como símbolo do novo nome, Palmeiras. Mais tarde, lá por volta dos anos 70, o escudo do clube começou a ser desenhado com 2 círculos, como conhecemos hoje. Algumas outras mudanças mais leves aconteceram nos próximos anos, mas atualmente o escudo não é tão diferente do que era nos anos 70. Hoje em dia, as 8 letras ao redor do círculo menor representam o mês 8, que é agosto, porque este foi o mês da fundação do time. Junto à letra P, estão ainda 26 linhas verdes, que representam o dia 26, que é o dia da fundação do time. Por último, em 2017, foi adicionado também uma estrela vermelha ao escudo oficial do clube, estrela que faz referência ao título da Copa Rio de 1951, considerado pelo clube paulista como um título mundial. Ainda em São Paulo, vamos falar do maior rival do Palmeiras, o Corinthians, fundado em 1910. O clube ficou sem escudo por 3 anos, por isso, apenas em 1913, o Corinthians começou a usar um escudo, e ele era simples, eram as letras C e P, representando o seu nome, Corinthians Paulista. O escudo do time foi mudando por diversas vezes, até que por volta dos anos 40, o clube ganhou um escudo arredondado com uma bandeira de São Paulo ao centro. Esta bandeira de São Paulo era uma espécie de mensagem subliminar. Ela queria dizer que agora a bandeira de São Paulo pertencia ao povo. A bandeira de São Paulo pertencia ao Corinthians. Naquela época, o futebol não era o único esporte que o clube praticava. Eles também participavam de competições de remo, e eles tiveram muitas conquistas nesse esporte. Foi por isso que mais tarde, um ex-atleta do clube adicionou ao distintivo oficial um remo, uma âncora e uma boia, em alusão ao esporte do remo. Foi então que o escudo do Corinthians ganhou uma forma mais próxima da utilizada hoje em dia. Lá por volta dos anos 80, a boia que ficava ao redor do círculo central foi trocada por uma corda para dar uma modernizada no escudo, e assim ficou até hoje com praticamente nenhuma mudança. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro, falar de outro escudo muito bonito, assim como o do Corinthians. É o do Vasco da Gama, um dos maiores times do Brasil, fundado ainda no século XIX, em 1898, como um clube de remo. Apesar de passar por algumas mudanças, o símbolo do Vasco sempre foi bonito e manteve a sua identidade desde quando foi criado. O primeiro escudo do Vasco foi criado em 1903. Ele era redondo com uma caravela no meio. 17 anos depois, em 1920, o escudo ganhou a forma que conhecemos, sendo apenas atualizada nos anos 80, mas nenhuma grande mudança aconteceu depois disso. A cor preta no escudo do Vasco é uma referência aos mares ainda não descobertos do Oriente. Já a faixa branca que atravessa o escudo é uma referência ao caminho encontrado para as Índias pelo navegador português Vasco da Gama. Na caravela, que é o barco no centro da imagem, existe ainda a Cruz de Malta, que na verdade não é a Cruz de Malta, e sim a Cruz Pátria, um símbolo que era muito utilizado nas embarcações portuguesas no período das grandes descobertas. Já o Botafogo tem um escudo simples, porém marcante e belo. Suas origens são de 1894, com o Clube de Remo do Botafogo, e em 1904, com o clube de futebol do mesmo nome. Por isso, o escudo do Fogão veio de uma variação dos escudos desses antigos clubes do Rio de Janeiro. O primeiro destes escudos foi o do Clube de Regatas do Botafogo, usado há mais de 100 anos atrás. Em 1919, o clube passou a utilizar uma estrela, com as iniciais da equipe no centro. Enquanto isso, outro clube, também chamado Botafogo,
criavam um escudo para o seu time de futebol. Quando os dois clubes se fundiram em 1942, os dois escudos também foram unidos, formando o que nós conhecemos hoje. Este escudo atual foi desenhado no estilo suíço, e a estrela ao centro é conhecida como estrela solitária e representa a estrela d'alva, que foi adotada ainda pelos remadores do antigo clube de remo, que levantavam cedo para treinar e, como era antes do amanhecer, sempre viam o planeta Vênus brilhando no céu escuro. Em 2008, uma revista japonesa elegeu o escudo do Botafogo como o mais belo do mundo. Agora vamos falar do tricolor paulista. O São Paulo foi fundado em 1930, a partir da influência de dois clubes, o Clube Atlético Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras. O escudo foi feito poucos dias depois, criado pelo estilista alemão Walter Ostrich. O formato em que foi criado representa um coração de 5 pontas, formato esse que passou a ser copiado por muitos outros clubes pelo país. As estrelas vermelhas inseridas mais tarde ao símbolo representam os títulos mundiais do São Paulo. Já as estrelas amarelas homenageiam o atleta Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico no salto triplo em 1952 e 1956. As cores do São Paulo têm origem nos clubes que eu citei. O vermelho vem do Atlético Paulistano, o preto vem da Associação Atlética das Palmeiras e o branco estava presente nas duas equipes. Voltando para o Rio de Janeiro, vamos falar do clube mais popular do país, dono da maior torcida do Brasil. O Flamengo vive ao lado do Palmeiras um verdadeiro domínio no futebol sul-americano. Fundado também como um clube de remo em 1895, apenas em 1911 o seu departamento de futebol iniciou as atividades, quando ex-atletas do Fluminense chegaram ao time rubro-negro e deram um pontapé inicial no departamento de futebol. O primeiro símbolo do clube, ainda na época do Clube do Remo, trazia 2 remos cruzados e uma âncora, nas cores vermelho e preto. Lá nos primórdios do clube, o Flamengo já até chegou a usar um uniforme azul e amarelo. Por isso, algumas versões deste escudo antigo trazem os remos na cor dourada. Mais tarde, o azul e o amarelo foram substituídos pelo vermelho e preto, representando a raça, a fibra e a austeridade da equipe. Em 1912, o clube passou a usar um escudo praticamente igual ao atual, apenas um pouco mais largo. Em alguns períodos de sua história, o Flamengo chegou a usar apenas as iniciais do clube, como em 1981, por exemplo. Oficialmente, o Flamengo nunca descartou nenhum dos seus escudos tradicionais. Porém, nos últimos anos, vem produzindo camisas oficiais apenas com as iniciais do clube, no máximo contendo uma estrela acima, representando o título mundial de 1981. Ainda no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, surgiu o Fluminense, em 1902. O tricolor, que foi o primeiro dos 12 clubes tradicionais a ter o futebol como seu esporte principal. Quando surgiu, as cores do Fluminense eram branco e cinza, com as iniciais do clube em vermelho. 2 anos depois, em 1904, suas cores foram mudadas para as cores que conhecemos hoje. Já o escudo foi criado no famoso padrão suíço. A partir da mudança de cores em 1904, as letras mudaram para um estilo gótico e suas 3 cores passaram a ser representadas no símbolo. Assim como o São Paulo, o escudo do Fluminense passou por pequenas mudanças nos últimos 100 anos. Segundo algumas fontes, as escolhas pelas cores branco, verde e grená vieram quando Oscar Cox, um dos fundadores do clube, viajou para a Europa e por lá resolveu comprar novos uniformes para o Fluminense. Gostou dessas cores e as trouxe. Para finalizar, vamos para o Sul. Vamos falar do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, ou simplesmente Grêmio. O clube foi fundado em 1903 e é com certeza um dos maiores times do Brasil e do nosso continente. Os tricampeões da Libertadores tiveram seu primeiro escudo ainda em 1903, um escudo bem simples com as cores azul e branco. Algum tempo depois, o escudo do Grêmio ganhou um formato de bola de futebol, das que eram utilizadas na época. Em algumas ocasiões, a cor amarela foi adicionada ao seu escudo, como em 1922, por exemplo, nas comemorações aos 100 anos de independência do Brasil, ou em 1953, quando o clube comemorou 50 anos de existência. Foi só por volta dos anos 20 que a cor preta foi adicionada ao escudo. Isso porque inicialmente as cores do Grêmio seriam outras, mas quando os dirigentes foram confeccionar os primeiros uniformes, eles descobriram que faltavam essas cores lá na cidade de Porto Alegre. Então, em uma pequena reunião às pressas, escolheram branco, preto e azul.
Como a gente pode ver, aconteceram algumas mudanças no formato do escudo do clube, sendo a última grande mudança lá por volta dos anos 90, quando atingiram a forma mais próxima da atual. Outro detalhe muito importante no escudo do Grêmio são as estrelas. Isso porque todas elas têm um significado. A estrela de bronze faz referência às conquistas nacionais do clube, já a estrela de prata faz referência às conquistas continentais. E por último, a estrela dourada representa o Mundial de Clubes de 1983. Então, galera, essa é a origem dos escudos de alguns dos clubes mais importantes do país. Se você quiser, eu faço uma parte 2. É só você falar aí no comentário que eu faço. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima.